Ela comandava uma empresa de milhões, um peso que fez ela não conseguir controlar uma simples sonolência. O que começou como um constrangimento a 10.000 metros de altitude se tornaria a descoberta mais importante de sua vida. Você acredita que alguns encontros são destino? Deixe sua opinião nos comentários e nos conte de onde você fala. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Fique até o final para descobrir como essa história mudou 2 vidas para sempre. O aeroporto de Congonhas fervilhava com um movimento típico de uma sexta-feira à tarde. Entre executivos apressados e famílias carregadas de bagagem, Valentina Moreira caminhava com passos firmes pelo terminal, seus saltos ecoando contra o piso polido. Aos 32 anos, ela havia construído do zero a TechVision, uma startup que revolucionara o mercado de segurança digital no Brasil. Seu terno cinza impecável e a pasta de couro italiano nas mãos eram apenas extensões da armadura que ela usava para enfrentar o mundo corporativo. Mas por trás dos óculos escuros de grife, círculos roxos denunciavam as últimas 72 horas infernais. Na terça-feira, hackers haviam tentado invadir os servidores da empresa, expondo dados de clientes importantes. Desde então, Valentina não havia dormido mais de 2 horas seguidas. Reuniões de emergência, ligações com investidores nervosos, sessões madrugada adentro com a equipe de TI. Sua empresa estava à beira de perder o contrato mais importante de sua história. Preciso desse projeto em Florianópolis, murmurou para si mesma, checando o celular pela 10ª vez em 5 minutos. O cliente, uma empresa de arquitetura sustentável, havia marcado a reunião para segunda-feira. Era a última chance de salvar não apenas o contrato, mas possivelmente a própria TechVision. Do outro lado do portão de embarque, Reginaldo Fonseca ajustava nervosamente a alça de sua mochila surrada. Aos 35 anos, ele carregava nos ombros mais do que apenas bagagem. Em sua carteira, dobrada com cuidado, estava a carta que mudaria tudo. Uma proposta de emprego de um escritório de arquitetura em Florianópolis. Não era o emprego dos seus sonhos, mas oferecia estabilidade. Algo que ele e Luna precisavam desesperadamente. Luna. Sua filha de 8 anos era a razão de cada decisão que tomava desde que Mariana partira. O acidente havia acontecido 3 anos atrás, deixando Reginaldo sozinho com uma criança pequena e uma montanha de contas médicas. Desde então, ele aceitava qualquer projeto freelance que aparecesse, desenhando casas para outros enquanto sonhava em construir um futuro sólido para sua menina. "Papai, você não pode ir", Luna havia dito na noite anterior, agarrada ao seu pescoço. "E se você não voltar como a mamãe?" As palavras da filha ainda ecoavam em sua mente quando ele checou o celular pela última vez antes do embarque. Uma foto de Luna sorrindo nos braços da avó Teresa o tranquilizou um pouco. Pelo menos ela estava segura. "Voo Gol 1847 para Florianópolis, embarque liberado", anunciou a voz feminina pelo alto-falante. Valentina suspirou, guardando o laptop na pasta. Mais uma viagem de negócios, mais um hotel impessoal, mais uma noite sozinha revisando planilhas. Às vezes se perguntava se toda aquela correria valia a pena. Quando foi a última vez que havia conversado com alguém sobre algo que não fosse trabalho? Quando foi a última vez que havia se sentido realmente conectada a outra pessoa? Reginaldo se levantou, verificando se tinha todos os documentos. A pasta com seus projetos estava bem guardada na mochila. Desenhos de casas familiares, projetos de praças onde crianças poderiam brincar com segurança, plantas de escolas acolhedoras. Cada linha traçada carregava um pedaço do seu coração e das suas esperanças para Luna. A fila de embarque se formou rapidamente. Valentina, com sua passagem de classe executiva, foi uma das primeiras a entrar. Reginaldo aguardou sua vez na classe econômica, observando os passageiros que o precediam. Executivos falando ao celular, famílias discutindo sobre a bagagem de mão, jovens com fones de ouvido perdidos em seus mundos virtuais. Dentro da aeronave, Valentina encontrou seu assento, 2A, janela.
perfeito para trabalhar sem distrações. Ela organizou meticulosamente seus pertences: laptop, carregador, documentos, uma garrafa de água. Tudo em seu devido lugar, assim como gostava que sua vida fosse. Controlada, previsível, eficiente. Reginaldo procurou o assento 12B, corredor. Ao sentar, notou uma mulher elegante algumas fileiras à frente, completamente absorta em sua tela. Havia algo familiar naquela concentração intensa, na forma como ela segurava o laptop como se fosse uma extensão de si mesma. Ele próprio fazia isso com seus projetos arquitetônicos. Enquanto a aeronave se preparava para a decolagem, Valentina já havia aberto 3 abas diferentes no computador: relatórios financeiros, apresentações para o cliente, e-mails urgentes esperando resposta. A cafeína que havia consumido durante o dia começava a perder o efeito, mas ela se forçou a continuar. Não podia se dar ao luxo de relaxar agora. Senhores passageiros, devido ao excesso de passageiros, precisamos realocar alguns assentos, anunciou a comissária. O senhor Reginaldo Fonseca, por favor, poderia ocupar o assento 2B? Reginaldo piscou surpreso. Classe executiva? Certamente havia algum engano, mas a comissária já estava indicando o caminho. Ele recolheu suas coisas um pouco constrangido e caminhou até a frente da aeronave. Com licença, murmurou, apontando para o assento ao lado de Valentina. Ela ergueu os olhos brevemente, assentiu de forma cortês mas distante e voltou para a tela. Reginaldo se acomodou, tentando não perturbar a mulher que claramente tinha assuntos importantes para resolver. Ele retirou da mochila um caderno de esboços, preferindo deixar o trabalho sério para depois que chegasse ao hotel. O avião ganhou altitude e São Paulo se transformou em um mosaico de luzes lá embaixo. Valentina forçou os olhos a permanecerem focados nos números da planilha, mas as letras começavam a dançar na tela. 3 xícaras de café expresso não conseguiam mais mascarar o cansaço acumulado. Reginaldo abriu o caderno e começou a desenhar distraidamente. Não era nada específico, apenas linhas fluindo no papel. Uma casa com janelas amplas, um jardim onde uma criança poderia brincar, uma varanda onde alguém poderia sentar para admirar o pôr do sol. Desenhos que nasciam mais do coração que da mente. A turbulência começou de forma sutil, apenas um balanço suave, que mal se notava, mas conforme a aeronave atravessava uma região de instabilidade atmosférica, os movimentos se tornaram mais pronunciados. Valentina, já lutando contra a sonolência, sentiu os pálpebras pesarem ainda mais com o movimento de balanço. Apenas 5 minutos, pensou consigo mesma, permitindo que os olhos se fechassem por um momento. Reginaldo continuou desenhando, ocasionalmente olhando pela janela. As nuvens pareciam algodão contra o céu escurecendo, e ele se perguntou se Luna também estava olhando o mesmo céu naquele momento. A turbulência não o incomodava. Depois de tudo que havia enfrentado nos últimos anos, um pouco de instabilidade no ar era apenas mais um pequeno desafio. Foi então que sentiu um peso suave contra seu ombro. Valentina havia cedido finalmente à exaustão, sua cabeça encontrando apoio no ombro do estranho ao lado. No sono, suas feições se suavizaram, revelando uma vulnerabilidade que ela jamais permitiria que o mundo visse enquanto acordada. Seus cabelos loiros, normalmente presos em um coque impecável, haviam se soltado parcialmente, criando uma moldura delicada ao redor de seu rosto. Reginaldo congelou. Seu primeiro instinto foi acordá-la gentilmente, mas algo o deteve. Talvez fosse a forma peaceful como ela finalmente parecia estar descansando. Ou talvez fosse o reconhecimento de alguém que também carregava o peso do mundo nos ombros. Ele ajustou levemente sua posição para que ela ficasse mais confortável e continuou desenhando com a mão livre. O que nenhum dos dois sabia era que, no bolso de Valentina, o celular estava prestes a tocar com uma ligação que mudaria tudo. E no celular de Reginaldo, uma mensagem de emergência estava sendo digitada naquele exato momento por uma avó desesperada em São Paulo. O primeiro telefone a tocar foi o de Reginaldo. A vibração insistente contra sua perna o fez mover-se levemente, mas ele hesitou em atender, preocupado em acordar Valentina. O sono dela parecia tão profundo.
tão necessário, que ele quase deixou a chamada ir para a caixa postal. Quase. Mas era Dona Teresa. E ela nunca ligava durante os voos dele. Com movimentos cuidadosos, Reginaldo conseguiu alcançar o celular sem perturbar muito a passageira adormecida. Quando viu o nome da avó de Luna na tela, seu coração disparou. "Alô, Dona Teresa?" sussurrou, tentando manter a voz baixa. "Reginaldo, graças a Deus você atendeu." A voz da mulher de 70 anos estava trêmula, carregada de uma angústia que ele raramente havia escutado. "É a Luna, meu filho. Ela desmaiou na escola." O mundo de Reginaldo parou. A turbulência do avião se tornou insignificante comparada ao turbilhão que se formou em seu peito. Como assim desmaiou? O que aconteceu? Estava na aula de educação física quando simplesmente caiu. A professora disse que ela reclamou de dor no peito antes de desmaiar. Os paramédicos vieram, Reginaldo. Eles levaram ela para o Hospital São Luís. As palavras da avó se misturavam com o zumbido dos motores do avião, mas uma frase se destacou com clareza aterrorizante: dor no peito. Desde os 2 anos, Luna havia convivido com uma pequena irregularidade cardíaca. Os médicos sempre disseram que era algo para monitorar. Não necessariamente perigoso, mas... "Dona Teresa, a senhora está com ela agora?" "Sim, estou na emergência. Eles não deixam eu entrar. Dizem que é protocolo." "Reginaldo, eu não sei o que fazer. A menina estava bem de manhã. Tomou café, brincou com a boneca nova." A voz da idosa se quebrou. "Se fosse algo que eu pudesse ter evitado..." "Não, Dona Teresa, a culpa não é sua. Nunca é sua." Reginaldo fechou os olhos, tentando pensar claramente. "Vou voltar agora. Preciso estar com ela." "Mas o seu voo, a entrevista..." "Não importa. Nada importa além dela." Enquanto isso, o celular de Valentina começou a vibrar insistentemente dentro de sua bolsa. O som abafado cresceu até que ela despertou lentamente, ainda desorientada. Levou alguns segundos para perceber onde estava. Apoiada no ombro de um completo estranho, provavelmente deixando uma marca de saliva em sua camisa. O constrangimento a atingiu como um raio. Valentina Moreira, CEO respeitada, mulher que jamais mostrava fraqueza, havia dormido no ombro de um desconhecido como uma criança exausta. Desculpe, murmurou, endireitando-se rapidamente e tentando arrumar os cabelos. "Não sei o que." Mas suas palavras morreram quando viu o rosto do homem ao lado. Lágrimas silenciosas desciam por suas faces, e ele segurava o telefone com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Havia uma dor ali que ela reconhecia, mesmo sem entender sua origem. "Está tudo bem?" A pergunta saiu naturalmente, sem o tom executivo que normalmente usava com estranhos. Reginaldo olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Os olhos azuis acinzentados da mulher expressavam uma preocupação genuína que o pegou desprevenido. Por um momento ele se esqueceu de que ela era uma completa estranha. "É minha filha", disse, a voz engasgada. Ela está no hospital." Valentina sentiu algo se mover em seu peito. Uma sensação que há muito havia enterrado sob pilhas de relatórios e reuniões de conselho. Quantos anos ela tem? 8. Luna tem 8 anos e problemas cardíacos desde pequena. "Eu não deveria ter viajado, não deveria ter deixado ela." "Você não podia saber." As palavras de Valentina saíram com uma certeza que ela não sabia que possuía. "Pais não são videntes. Você está fazendo o melhor que pode." Nesse momento, o celular dela voltou a tocar. Valentina o pegou automaticamente, mas hesitou ao ver o nome na tela. Marcos, CTO. Sua equipe técnica. Provavelmente mais problemas com o sistema. Ela olhou para Reginaldo, que havia voltado a falar com a avó da menina, tentando obter mais detalhes sobre o estado de Luna. A dor na voz dele era palpável, e algo dentro de Valentina se recusou a atender o próprio telefone naquele momento. "Marcos pode esperar", pensou, desligando a chamada. "Dona Teresa, preciso que a senhora me passe todos os detalhes." "Que médico está cuidando dela?"
Que exames eles pediram? Reginaldo havia assumido o tom controlado de alguém acostumado a enfrentar crises, mas Valentina percebia o tremor subjacente. Ela se flagrou observando-o com atenção. Havia algo na forma como ele falava sobre a filha que a tocava profundamente. Uma ternura feroz, uma preocupação que transcendia tudo mais. Quando foi a última vez que alguém havia se preocupado com ela daquela forma? O telefone de Valentina tocou novamente. Desta vez, era Amanda, sua assistente. E depois, foi Pedro, seu sócio. Em seguida, 2 investidores. Ela desligou todas as chamadas, mantendo o celular no silencioso. O senhor falou que vai voltar, disse ela quando Reginaldo terminou a ligação. Mas como? O voo só chega em Florianópolis daqui a 1 hora. Reginaldo passou as mãos pelo rosto, a realidade da situação começando a se cristalizar. Vou pegar o primeiro voo de volta. Tem que ter algum voo ainda hoje. E a entrevista de trabalho? Ele a encarou como se a pergunta fosse absurda. Que entrevista? Minha filha está no hospital. A simplicidade da resposta atingiu Valentina como um soco. Quantas vezes ela havia colocado o trabalho na frente de tudo? Quantas vezes havia perdido momentos importantes por causa de reuniões que no fundo poderiam ter sido adiadas? Como se chama o hospital? Perguntou. São Luís. Por quê? Conheço o diretor médico de lá, Dr. Henrique Batalha. Fizemos uma parceria para digitalizar os prontuários no ano passado. Valentina já estava discando antes mesmo de terminar a frase. Reginaldo a observou, intrigado. Quem era aquela mulher que conhecia diretores de hospital e oferecia ajuda a um completo estranho? Doutor Henrique, aqui é Valentina Moreira, da TechVision. Sim, estou bem. Escute, tenho um favor a pedir. Há uma criança de 8 anos que deu entrada hoje na emergência. Luna Fonseca. Problemas cardíacos. Daí ela olhou para Reginaldo, que assentiu confirmando o nome. O pai está em voo e precisa de informações atualizadas. Você poderia verificar o quadro dela pessoalmente? Houve uma pausa, e Valentina colocou o celular no viva-voz para que Reginaldo pudesse escutar. Claro, Valentina. Vou verificar agora mesmo. Dê-me 5 minutos. Reginaldo a encarava com uma expressão que misturava gratidão e espanto. Por que está fazendo isso? Você nem me conhece. Valentina hesitou. Era uma boa pergunta. Por que estava fazendo aquilo? Por que havia desligado o telefone em sua equipe, algo que jamais fizera antes, para ajudar um estranho? Começou, mas foi interrompida pelo retorno da ligação. Valentina, falei com a equipe da emergência. A menina está estável. Foi um episódio de arritmia, provavelmente relacionado ao defeito cardíaco que ela já tinha. Eles vão fazer alguns exames para avaliar se é necessário uma intervenção cirúrgica. O alívio no rosto de Reginaldo foi imediato, mas uma nova preocupação se instalou. Cirurgia, a palavra que ele mais temia escutar. Doutor Henrique, qual é o prognóstico? Perguntou Valentina. Difícil dizer sem os exames completos, mas aparentemente é um caso que pode ser resolvido. O problema é que esse tipo de cirurgia... Houve uma pausa significativa. É cara, muito cara. E pelo que vejo aqui nos registros, não há plano de saúde cadastrado. Reginaldo fechou os olhos. Lá estava ela, a realidade financeira que o assombrava desde a morte de Mariana. Trabalhar como arquiteto freelancer mal cobria as despesas básicas. Um plano de saúde decente estava fora de seu alcance, e uma cirurgia cardíaca... Quanto? Perguntou, a voz quase inaudível. Entre 150 e 200 mil reais, dependendo da complexidade. O silêncio que se seguiu foi denso. Valentina olhou para o homem ao lado e viu todo o peso do mundo desabar sobre seus ombros. Viu um pai confrontando a possibilidade de não conseguir salvar sua filha por falta de dinheiro. Viu a quebra de alguém que havia lutado contra todas as probabilidades para manter a família unida. E então, sem pensar, sem calcular, sem fazer uma análise de custo-benefício, Valentina tomou a decisão que mudaria tudo. Doutor Henrique, eu vou cobrir os custos da cirurgia. Reginaldo a encarou como se ela tivesse falado em outro idioma. Valentina, você tem certeza?
perguntou o médico, igualmente surpreso. Absoluta. Faça tudo o que for necessário. Eu assumo a responsabilidade financeira. Reginaldo tentou falar, mas as palavras se recusaram a sair. Lágrimas que ele havia segurado durante toda a conversa finalmente encontraram caminho por suas faces. Eu não posso aceitar isso. Conseguiu murmurar finalmente. Valentina desligou o telefone e se virou para ele completamente, seus olhos azuis encontrando os castanhos dele. Por que não? Porque você não me conhece. Porque isso é muito dinheiro. Porque você faria a mesma coisa se pudesse. Ela o interrompeu suavemente. Reginaldo não conseguiu argumentar contra isso. O avião começou a descida para Florianópolis, mas nenhum dos dois notou. Eles estavam presos em um momento que nenhum manual de etiqueta social poderia explicar. Dois estranhos unidos por uma crise e por uma generosidade que desafiava toda a lógica. Como eu posso retribuir algo assim? Reginaldo perguntou. Valentina sorriu pela primeira vez desde que o conhecera. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Talvez começando por me contar seu nome completo. E depois me mostrando alguns desses desenhos que você estava fazendo. Reginaldo Fonseca, disse ele, estendendo a mão de forma um pouco formal. E você acabou de salvar a vida da minha filha sem nem saber meu nome. Valentina Moreira. Ela apertou a mão dele, notando a firmeza do aperto e as pequenas cicatrizes que marcavam os dedos. Mãos de alguém que trabalhava com as próprias mãos. E ainda não salvei nada. Apenas removi um obstáculo. Reginaldo abriu o caderno hesitante, revelando páginas repletas de desenhos arquitetônicos. Não eram apenas plantas técnicas, mas verdadeiras obras de arte. Casas que pareciam abraçar seus habitantes, escolas com pátios amplos que convidavam ao brincar, praças onde bancos eram posicionados para que vizinhos se encontrassem naturalmente. Você é arquiteto, constatou Valentina, folheando as páginas com crescente admiração. Estes desenhos, eles têm alma. Tento projetar lugares onde as pessoas sejam felizes, explicou Reginaldo, um leve rubor subindo pelas faces. Cada linha tem um propósito. Esta janela aqui pega a luz da manhã para a cozinha. Esta varanda permite que os pais vigiem as crianças brincando no quintal. Valentina parou em um desenho específico. Uma casa pequena, mas perfeita, com uma árvore no quintal e um balanço pendurado em seus galhos. Na janela do que parecia ser um quarto infantil, uma pequena figura estava desenhada espiando para fora. Luna, murmurou. Como você sabe? A forma como você desenhou ela. É carinhosa, protetora. Valentina traçou o contorno da casa com o dedo. Esta é a casa que você quer construir para vocês? Reginaldo assentiu, sua voz ficando mais baixa. Mariana e eu compramos um terreno em Cotia antes de Luna nascer. Ainda é nosso. Ou meu agora. Sempre planejei construir nossa casa lá, mas depois que ela... Enfim, as prioridades mudaram. Ela morreu. Não foi uma pergunta. Acidente de carro. Voltava da consulta pré-natal da Luna. Ela estava grávida novamente. As palavras saíram com dificuldade, como se cada uma pesasse toneladas. Eu deveria ter ido com ela, mas tinha uma reunião importante com um cliente. Uma reunião que nem fechou negócio. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo ronco constante dos motores. Valentina sentiu um peso familiar se instalar em seu peito. A culpa que conhecia bem, aquela que sussurrava que talvez, se tivéssemos feito escolhas diferentes... Eu entendo a culpa, disse ela finalmente. Talvez não da mesma forma, mas entendo. Reginaldo a olhou com curiosidade. Você tem filhos? Não, nunca encontrei tempo para isso. A resposta saiu mais amarga do que ela pretendia. Na verdade, nunca encontrei tempo para nada além do trabalho. Meus pais morreram quando eu tinha 22 anos. Acidente de avião, ironia do destino. Herdei uma pequena empresa de tecnologia que eles haviam começado. Durante 10 anos, foi só trabalho. Construir, crescer
expandir. E agora? Valentina olhou pela janela do avião, vendo as luzes de Florianópolis se aproximando. Agora tenho uma empresa que vale milhões e uma vida pessoal que vale... Bem, aparentemente não o suficiente para eu não dormir no ombro de estranhos. Reginaldo riu. Um som baixo e caloroso que a surpreendeu. Obrigado por isso, a propósito. Por dormir no meu ombro. Por dormir no seu ombro? Por me dar a chance de ajudar alguém, mesmo que fosse só oferecendo um lugar para descansar. Faz tempo que não me sinto útil para algo além de pagar contas e trocar lâmpadas. A honestidade dele a desarmou completamente. Quando foi a última vez que alguém havia agradecido a ela por sua vulnerabilidade ao invés de sua força? O celular de Reginaldo tocou novamente. Desta vez era o Dr. Henrique. Senhor Fonseca, aqui é o Dr. Batalha. Tenho boas notícias. Os exames mostraram que a arritmia de Luna é menos complexa do que temíamos inicialmente. A cirurgia é necessária, sim, mas é um procedimento relativamente simples. Uma ablação cardíaca por cateter. O que isso significa? Perguntou Reginaldo, colocando o telefone no viva-voz instintivamente. Significa que ao invés de uma cirurgia de coração aberto, podemos corrigir o problema através de um cateter inserido pela veia. Menos invasivo, recuperação mais rápida e uma pausa significativa. Muito mais barato. Cerca de R$40 mil. Valentina e Reginaldo se entreolharam. Era ainda uma quantia substancial, mas muito mais manejável. Quando podemos fazer o procedimento? Perguntou Reginaldo. Terça-feira de manhã, se concordarem. Luna está estável e pode esperar até lá sem problemas. Faremos terça-feira, disse Reginaldo, sua voz carregada de alívio. Quando desligou o telefone, Valentina estava sorrindo. 40 mil é muito mais razoável que 200, disse ela. Mas a oferta continua de pé. Valentina, eu não posso... Claro que pode. Mas se faz você se sentir melhor, que tal considerarmos um investimento? Como assim? Ela fechou o caderno de desenhos dele e o segurou entre as mãos. Minha empresa precisa de um arquiteto para um projeto em São Paulo. Uma série de escritórios sustentáveis que também sirvam como espaços comunitários. Lugares onde as pessoas trabalhem, mas também se conectem. Exatamente o tipo de coisa que você desenha. Reginaldo a encarou, incrédulo. Você está oferecendo um trabalho? Estou oferecendo uma parceria. Você projeta os espaços, eu forneço a tecnologia e o financiamento. E como adiantamento pelos serviços prestados, cobrimos a cirurgia de Luna. Isso é... Ele hesitou procurando as palavras certas. Isso é um sonho. Para mim também, admitiu Valentina, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Há anos que quero fazer projetos que realmente importem, que mudem a vida das pessoas. Mas me perdi nos números, nos lucros, na competição, vendo seus desenhos, lembrando por que comecei tudo isso. O avião tocou o solo de Florianópolis com um leve solavanco. Normalmente, Valentina já estaria organizando suas coisas, checando e-mails, se preparando para desembarcar com eficiência militar. Desta vez, permaneceu sentada, olhando para o homem ao lado. Você vai voltar para São Paulo hoje mesmo? Perguntou. No próximo voo disponível, preciso estar com Luna. Eu também volto. Posso providenciar lugares no meu jato particular? É mais rápido. Reginaldo abriu a boca para protestar, mas ela o interrompeu com um gesto. É parte da parceria profissional, disse. Mas ambos sabiam que não era só isso. Enquanto os outros passageiros se levantavam e começavam a desembarcar, eles permaneceram sentados, como se deixar o avião fosse quebrar o feitiço daquele momento impossível. Posso fazer uma pergunta? Disse Reginaldo. Claro. Por que realmente está fazendo tudo isso? E não me diga que é só pelos negócios. Valentina ficou em silêncio por um longo momento, considerando a pergunta. A resposta verdadeira era complexa demais para ser expressa em palavras simples. Era sobre a solidão de 10 anos construindo muros ao invés de pontes.
Era sobre a culpa de ter perdido os pais sem nunca ter lhes dito que os amava de verdade. Era sobre noites em hotéis 5 estrelas, se sentindo mais vazia que nunca. Mas mais que tudo, era sobre o momento em que havia acordado no ombro dele e visto, refletida em seus olhos preocupados, uma versão de si mesma que havia esquecido que existia. Uma versão capaz de se importar com estranhos, capaz de agir sem calcular o retorno sobre investimento. Por quê? Disse ela finalmente. Há 3 horas eu era uma pessoa que dormia sozinha todas as noites e acordava sozinha todas as manhãs. E de repente eu dormi no ombro de alguém que me deixou dormir, mesmo não me conhecendo. E isso me fez lembrar que talvez, só talvez, eu não precise viver sozinha para sempre. Reginaldo segurou a mão dela, um gesto simples que carregou mais intimidade que qualquer palavra. Luna vai querer conhecer você, disse ele. Ela tem uma teoria de que anjos existem, mas que eles se disfarçam de pessoas normais para que não fiquemos intimidados. Valentina riu, e foi um som que ela não reconheceu em si mesma, leve, genuíno, livre. Então ela vai ficar desapontada quando descobrir que eu sou só uma viciada em trabalho em recuperação que não sabe nem fritar um ovo. Luna adora miojo, disse Reginaldo sorrindo. Vocês vão se dar muito bem. E naquele momento, a 10.000 metros de altitude sobre Florianópolis, 2 estranhos que haviam começado o voo dormindo em poltronas separadas terminaram sonhando com a mesma coisa. Um futuro que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos, pela primeira vez em muito tempo, conseguiam imaginar. 3 horas depois, eles estavam de volta a São Paulo. O jato particular de Valentina havia tornado a viagem não apenas mais rápida, mas também mais íntima. Durante o voo, Reginaldo havia mostrado mais desenhos e Valentina havia compartilhado suas visões para projetos que fossem além do lucro. Pela primeira vez em anos, ela havia falado sobre sonhos ao invés de apenas metas financeiras. O Hospital São Luís à noite tinha uma atmosfera diferente do movimento diurno. Corredores iluminados por luzes suaves, vozes em sussurros, o ritmo mais lento de quem cuida de vidas enquanto a cidade dorme. Valentina seguiu Reginaldo pelos corredores, sentindo-se estranhamente nervosa. Quando foi a última vez que havia conhecido uma criança? Quando foi a última vez que sua presença realmente importara para alguém? Papai! A voz aguda ecoou pelo corredor antes mesmo deles chegarem ao quarto. Luna estava sentada na cama, cabelos castanhos emaranhados criando um halo ao redor de seu rosto pequeno. Ela usava um camisolinha hospitalar azul que a fazia parecer ainda menor, mas seus olhos brilhavam com uma energia que desmentiu qualquer preocupação sobre sua condição. No momento que viu Reginaldo, ela estendeu os braços como um pássaro pronto para voar. "Cuidado, pequena", disse ele, abraçando-a com delicadeza. "Como você está se sentindo?" "Bem melhor. Os médicos disseram que meu coração só estava com pressa demais e que eles vão ensinar ele a ter calma." Ela falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. "E quem é ela?" Luna havia notado Valentina parada na porta, ainda hesitante em entrar. Havia algo intimidador em conhecer a criança, pela qual ela havia se responsabilizado financeiramente. E se Luna não gostasse dela? E se ela dissesse algo errado? "Esta é Valentina", disse Reginaldo, estendendo a mão para ela se aproximar. "Lembra que eu falei sobre a mulher do avião que vai ajudar com sua cirurgia? Você é ela?" Luna inclinou a cabeça, estudando Valentina com a curiosidade desarmante das crianças. "Você é muito bonita e alta. Papai disse que você trabalha com computadores." "Trabalho", confirmou Valentina, sentando-se cuidadosamente na cadeira ao lado da cama. "Mas seu pai trabalha com algo muito mais interessante. Ele desenha casas onde as pessoas podem ser felizes." Luna sorriu, revelando um dente da frente ligeiramente torto que fazia seu sorriso ainda mais encantador. "Ele desenhou nossa casa. Quer ver?" Antes que Valentina pudesse responder, Luna já havia se virado para a mesinha de cabeceira, onde estava seu próprio caderno de desenhos. As páginas eram repletas de rabiscos coloridos, famílias de palito, casas com chaminés fumegantes,
árvores com frutos que mais pareciam bolas de sorvete. Esta aqui é nossa casa, disse Luna, apontando para um desenho que claramente imitava o estilo do pai. Tem um quarto para mim, um para o papai e... Ela parou, olhando para Valentina com uma expressão pensativa. Papai, nossa casa tem um quarto para visitas? Tem sim, respondeu Reginaldo, trocando um olhar divertido com Valentina. Por quê? Porque eu acho que a Valentina deveria vir jantar com a gente quando eu sair daqui. Ela parece sozinha. A simplicidade da observação atingiu Valentina como um raio. Uma criança de 8 anos havia visto, em minutos, algo que ela havia escondido de si mesma por anos. Como você sabe que estou sozinha? Perguntou genuinamente curiosa. Pelos seus olhos, disse Luna com a seriedade que só as crianças conseguem ter sobre assuntos importantes. Eles são bonitos, mas tristes, como os do papai eram antes de você aparecer. Reginaldo corou ligeiramente, mas não negou a observação. E agora? Perguntou Valentina. Como são os olhos do seu pai agora? Luna olhou para Reginaldo com concentração, como se estivesse estudando uma obra de arte. Agora eles brilham, como quando ele olha para mim, ou quando está desenhando algo especial. Dona Teresa, que havia permanecido silenciosa no canto do quarto, se aproximou. A mulher de 70 anos tinha rostos marcado pela preocupação, mas seus olhos eram gentis. Senhorita Valentina, disse ela, estendendo uma mão calejada. Não tenho palavras para agradecer o que a senhora fez por nossa menina. Dona Teresa, por favor, qualquer pessoa faria o mesmo. A idosa balançou a cabeça. Não, querida. Nem qualquer pessoa faria, e nem qualquer pessoa poderia. A senhora é um anjo que Deus colocou no caminho do Reginaldo. Eu falei, exclamou Luna. Eu sempre falo para o papai que anjos existem. Nas horas que se seguiram, Valentina descobriu um mundo que havia esquecido que existia. Ouviu histórias sobre a escola de Luna, sobre seus desenhos, sobre suas teorias mirabolantes, sobre por que o céu é azul e por que os cachorros abanam o rabo. Assistiu Reginaldo ser pai, paciente quando Luna ficou manhosa por causa dos medicamentos, carinhoso quando ela confessou estar com medo da cirurgia, firme quando ela tentou convencê-lo de que estava bem o suficiente para ir embora naquela mesma noite. Sabe o que é estranho? Disse Valentina para Reginaldo quando Luna finalmente adormeceu por volta das 2 da manhã. O quê? Hoje de manhã, meu maior problema era um possível vazamento de dados que poderia custar alguns contratos. Parecia o fim do mundo. Ela olhou para a menina dormindo, respirando de forma regular e tranquila. Agora isso parece insignificante. Perspectiva, disse Reginaldo suavemente. É engraçado como a gente perde a noção do que realmente importa. Você nunca perdeu. Pelo menos, não completamente. Perdi sim. Depois que Mariana morreu, passei 2 anos pensando só em sobrevivência. Pagar as contas, manter Luna alimentada e vestida, conseguir trabalho suficiente para cobrir o básico. Não era vida. Era apenas existir. E o que mudou? Reginaldo olhou para ela, e havia algo em seus olhos que fez o coração de Valentina acelerar. Hoje, no avião. Você dormindo no meu ombro me lembrou que existe gentileza no mundo. Que às vezes estranhos se importam uns com os outros sem motivo. Que talvez eu não precise carregar tudo sozinho. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons noturnos do hospital. Passos distantes de enfermeiras, o bip ocasional de algum monitor, o zumbido baixo do ar-condicionado. Valentina, disse Reginaldo finalmente. Posso perguntar uma coisa? Claro. Depois que Luna fizer a cirurgia, depois que começarmos o projeto juntos, você acha que... Você gostaria de jantar conosco? Não como sócia, não como a pessoa que pagou pela cirurgia. Só como... Valentina? A pergunta a pegou desprevenida, não pela surpresa, mas pela forma como seu coração respondeu antes de sua mente ter chance de analisar todas as complicações potenciais. Eu adoraria, disse ela, mas preciso avisar que realmente não sei cozinhar. Luna adora pizza, e eu faço um miojo decente.
Então acho que vamos nos dar bem. 6 meses depois, a casa em Cotia estava quase pronta. Valentina chegou no sábado de manhã, como havia se tornado costume, carregando sacolas de compras e um laptop que ela raramente abria nos finais de semana. A mudança havia sido gradual. Primeiro jantares ocasionais, depois fins de semana ajudando com a construção. Finalmente a decisão de que talvez ela precisasse de um escritório secundário na nova casa que Reginaldo estava construindo. Luna correu pelo quintal, completamente recuperada da cirurgia. A cicatriz em seu peito era apenas uma linha fina que ela exibia com orgulho, contando para qualquer um que quisesse ouvir sobre como os médicos haviam consertado seu coração. "Valentina!" ela gritou, pulando nos braços da mulher. "Olha o que eu e o papai plantamos!" No jardim, mudas de tomates e alface começavam a brotar. Era um jardim pequeno, nada elaborado, mas Luna falava sobre ele como se fosse o jardim do Éden. "Está lindo", disse Valentina, e ela realmente quis dizer isso. Reginaldo apareceu na porta dos fundos, cabelos bagunçados, uma mancha de tinta na camisa. A casa estava ganhando forma exatamente como ele havia desenhado. Acolhedora, funcional, cheia de luz natural. "Como estão os projetos de São Paulo?", perguntou ele, dando-lhe um beijo no rosto que havia se tornado natural ao longo dos meses. "Bem, o primeiro prédio está quase terminado, e já temos lista de espera para os próximos." Ela sorriu. "Parece que as pessoas realmente queriam espaços que fossem mais do que apenas escritórios." "Quem diria?", disse ele sorrindo de volta. Naquela noite, depois que Luna foi para a cama na casa da Dona Teresa, que agora morava numa casinha nos fundos do terreno, Reginaldo e Valentina se sentaram na varanda que ele havia desenhado especialmente para momentos como aquele. "Lembra do que você perguntou naquele dia no hospital?", disse Valentina. "Sobre por que eu estava fazendo tudo aquilo?" "Lembro. Eu disse que era porque você me deixou dormir no seu ombro. Mas não era só isso." "Não?" "Era porque pela primeira vez em anos, alguém precisou de mim. Não da minha empresa, não do meu dinheiro, não da minha rede de contatos. Só de mim, da Valentina." Ela hesitou, procurando as palavras certas. "E você deixou que eu ajudasse sem me fazer sentir como se fosse caridade." Reginaldo segurou a mão dela, entrelaçando os dedos como havia se tornado hábito. "Você me salvou também", disse ele. "Não só financeiramente. Você me lembrou que eu sou mais do que apenas o pai da Luna, mais do que apenas um sobrevivente, que eu posso sonhar de novo." "E o que você sonha?" Ele olhou para a casa meio construída, para o jardim onde Luna havia plantado seus tomates, para a mulher ao lado que havia chegado como uma estranha e se tornado... "O quê? Sócia? Amiga? Algo mais?" "Sonho com manhãs de sábado como esta", disse ele finalmente. "Sonho com Luna crescendo neste jardim, com você trabalhando naquela mesa que eu desenhei especialmente para o seu laptop. Sonho com jantares em família e discussões sobre projetos que mudam o mundo, um prédio de cada vez." "E eu", disse Valentina, surpreendendo-se com sua própria coragem, "sonho em acordar todas as manhãs sabendo que tenho uma família, uma de verdade." Foi Reginaldo quem se moveu primeiro, ou talvez tenham se movido juntos. O beijo foi suave, tentativo, como se ambos estivessem testando a realidade de algo que havia crescido gradualmente ao longo dos meses. Quando se separaram, Valentina estava sorrindo. "Então", disse ela, "acho que Luna vai precisar de um quarto maior na casa nova." "Por quê?" "Porque se vamos ser uma família de verdade, ela vai precisar de espaço para todas as coisas que uma família de verdade faz juntas." Reginaldo riu, puxando-a mais perto. "Luna vai ficar radiante", disse ele. "Ela sempre disse que você ia ficar." Como ela sabia? Intuição feminina. E porque, segundo ela, anjos não aparecem na nossa vida só para ir embora. Valentina encostou a cabeça no ombro dele. O mesmo ombro onde havia dormido naquele voo que mudara tudo. "Quem diria", murmurou, "que o melhor investimento da minha vida seria dormir no lugar errado." "Não foi o lugar errado", disse Reginaldo, beijando o topo de sua cabeça. "Foi exatamente o lugar certo.
E ali, na varanda da casa que ele havia desenhado e ela havia tornado possível, sob um céu estrelado que Luna insistiria ter sido pintado especialmente para eles, duas pessoas que haviam começado como estranhos em um avião descobriram que às vezes o destino se disfarça de acidente e que às vezes os melhores sonhos são aqueles que nunca planejamos sonhar. E assim descobrimos que às vezes os melhores momentos da nossa vida começam com os mais constrangedores. Valentina aprendeu que sucesso não se mede apenas em números, e Reginaldo descobriu que pedir ajuda pode ser o maior ato de amor por um filho. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, compartilhe nos comentários qual parte mais te emocionou. E se você acredita no poder dos encontros inesperados, se inscreva no canal para mais histórias que provam que o amor aparece quando menos esperamos.